Boa tarde. Deixa eu só ver aqui o que passa. Tá. Bom, eu sou Nicolete, eu trabalho no Instituto Fernandes Figueira. E o Instituto Fernandes Figueira é um centro de referência para tratamento da osteogênese imperfeita. Eu trabalho como fisioterapeuta da genética e avalio essa coorte toda que a gente tem aproximadamente 200 pacientes. Então, bom, isso aqui vou passar um pouquinho, porque o Dr. Juan já falou na parte da manhã muito sobre isso, definição, características clínicas, tipos de OI, e vamos direto ao ponto assim que nos interessa mais, né? De que forma a doença afeta esses indivíduos com OI, né? A gente sabe que a principal característica clínica da OI é a fragilidade óssea. E essa fragilidade óssea causa uma osteoporose em maior ou menor grau, que leva a fraturas, às vezes em pequena quantidade, às vezes mais de 200 durante a vida inteira. E essas fraturas levam à dor, né? Esse mecanismo até o Dr. Juan também já comentou. E com a dor, você restringe a sua mobilidade, né? Eu mesma estou com uma dor na coluna aqui, estou restringindo um pouco a minha mobilidade. Mas, enfim, e o medo de novas fraturas. Então, essa restrição de mobilidade, ela pode causar posturas viciosas, aumento das deformidades, encurtamentos musculares e ainda agrava a osteoporose. Tá? Mas, felizmente, é uma condição que tem tratamento, né? E o tratamento foi determinado pela portaria do Ministério da Saúde, 2305, de 2001, e é baseado num tratamento clínico medicamentoso, apoiado, na verdade é um tripé, apoiado pelos tratamentos fisioterapêutico e cirúrgico ortopédico. Entretanto, na minha pesquisa de mestrado, eu tive a oportunidade, né, de visitar instituições de reabilitação do município do Rio e entrevistei também responsáveis dos pacientes de OI e verifiquei uma baixa inserção no tratamento fisioterapêutico. Apenas 50% deles faziam fisioterapia. E dos pequenininhos, justamente de 0 a 3 anos, esses eram os menos inseridos no tratamento. Justamente quando você tem uma brecha para o tratamento maior, né, onde você tem um resultado muito melhor. Verifiquei também nas instituições critérios para perda de vaga baseados em falta. Então, esses pacientes que fraturam muito, a cada fratura, eles voltavam para o final da fila, esperando meses e meses para voltar ao tratamento. As instituições que eu verifiquei tinham práticas fisioterapêuticas adequadas, porém, os profissionais relataram muita insegurança para o atendimento desses pacientes. Então, assim, o que eles faziam era ceder a vaga para um paciente com uma patologia que eles já conheciam e que não corresse tanto risco, em detrimento da vaga da osteogênese. As ações que eu sugeri foi manter uma educação continuada aos responsáveis, né, mostrando a importância do tratamento integral conjugado, né, encaminhar precocemente crianças com as formas mais graves, a forma tipo 3 e 4 e 5 também, para tratamento precocemente. Orientar os pais sobre a necessidade deles se inserirem também nas associações, né? Não só como rede de apoio, mas para conseguir tudo o que se consegue através das associações, né? Fomentar também o conhecimento de doenças raras nos profissionais de assistência pediátrica e, idealmente, seria inserir fisioterapeutas nos ambulatórios, que a gente vê como isso funciona muito bem lá no Instituto Fernandes Figueira, né?
E quais os benefícios dessa conjugação do tratamento, né? Cada tratamento tem a sua finalidade muito clara, né? O tratamento medicamentoso, ele melhora a qualidade do osso, diminui a dor por causa disso, diminui o turnover do osso, melhora a qualidade do osso. Mas como que esse esqueleto ainda frágil vai se sustentar se não tiver um fortalecimento da musculatura, né? Então, a fisioterapia faz ativação dessa musculatura, fortalece esses músculos, ajuda também na mineralização do osso, né, através do efeito piezoelétrico. Piezo é compressão. Então, assim, nas partes que o osso tem a pressão, ele se desenvolve melhor, né? Melhora a movimentação ativa, né, da pessoa, diminui o comprometimento respiratório, porque melhora a expansão torácica e diminui deformidades musculoesqueléticas. E o ortopédico, a gente viu aqui a palestra do Dr. Pedro, alinha as deformidades, é uma maravilha também. Assim, e um colabora no tratamento do outro. Como que há algum tempo atrás, antes do medicamento, a fisioterapia poderia atuar num osso tão frágil, num paciente com tanta fragilidade? Era muito arriscado, realmente. Então, é importante a conjugação desses 3 tratamentos. Quais as atribuições do fisioterapeuta aí nessa consulta que a gente faz no Fernandes Figueira, né? A gente avalia os pacientes, aí faz várias avaliações de medida de arco de movimento, de marcha, de encurtamentos musculares, faz uma análise da postura, orienta os pais como manusear esses bebês, como estimular, e encaminha para as terapias assim que a gente julga necessárias, né? Aqui a gente tem o exemplo aqui de uma consulta dessas interdisciplinar, uma avaliação de marcha. Vamos ver se roda o filminho. Não, acho que não está rodando. Bem, essa criança tem osteogênese, uma forma intermediária, e a marcha é com um gasto energético muito grande, utilizando o tronco e membros superiores para ajudar, pela diminuição de força muscular, pela diminuição da propulsão também nos pés, na musculatura dos pés. Na análise postural, aqui um exemplo de uma avaliação postural, a gente vê em todos os planos, né? E como que a gente pode evitar, de uma forma tão simples, o desenvolvimento de uma escoliose, como essa menina que já estava iniciando uma escoliose, né? A gente verificou que uma compensação de 3 centímetros, encaminhou para o ortopedista para fazer essa compensação e essa medida radiológica. A gente avalia também a hipermobilidade. A hipermobilidade, a gente sabe que pode trazer também sérios prejuízos, né, a esses pacientes, inclusive aumentando a possibilidade de fraturas. Então, a gente avalia, vê o grau de hipermobilidade e já fica de olho na possibilidade que provavelmente vai ser necessário o uso de uma órtese, tá? Para dar uma estabilidade às articulações que levam mais peso. Mas a gente não pode falar de reabilitação, fisioterapia, sem falar na classificação internacional de funcionalidades, né? Na CIF, que foi um instrumento criado pela Organização Mundial de Saúde em 2001 e mudou um pouco a visão, bastante até a visão sobre a abordagem desses pacientes, né? Não só em OI, como na reabilitação em geral, né? O fisioterapeuta, deixa eu ver onde é que é a lanterninha aqui. Não. Peraí. Agora como volta? Tá. Mais uma. Aí. O fisioterapeuta, ele se
a abordagem dele era muito estruturada em cima das atividades que o paciente conseguia realizar, ou não conseguia principalmente, e funções e estruturas do corpo, né, que estavam com dificuldade, ou seja, limitação de movimento, né? Então, isso é função e estrutura do corpo e atividade. O que a CIF trouxe de novo, né? A importância de outros fatores no desenvolvimento global desse paciente. Então, fatores socioeconômicos, ambientais, pessoais, psicológicos, todos iam colaborar para uma melhor participação dele na sociedade, que é isso que a gente busca. E, nesse contexto, a fisioterapia tem que ser abordada dessa forma, no contexto funcional sempre, né? As atividades de fortalecimento são muito importantes na OAI, para evitar o declínio das habilidades funcionais. As trocas posturais são muito importantes. O ortostatismo, sempre que possível, assim, o mais precocemente possível, deambulação inicialmente com auxílio de muletas ou de andador. O treino proprioceptivo também para trabalhar o equilíbrio dinâmico e estático, em todas as posturas. E a vigilância e orientação das posturas para evitar o agravamento das deformidades, além do treino cardiorrespiratório. Eu trouxe aqui alguns artigos. Esse fala sobre a importância da abordagem multidisciplinar no tratamento da osteogênese imperfeita e corrobora assim, todas as práticas que a gente tem no dia a dia. Aqui, um paciente, aqui na esquerda em cima, um paciente que chegou para a gente com 2 anos e 10 meses. Ele não realizava nenhuma troca postural. Esse é um filminho também, mas acho que não vai passar. E aí ele já está com um pouquinho mais de 3 anos e começando a rolar. Mas uma grande dificuldade nessas transferências de postura pela fragilidade óssea. Aqui ele embaixo um pouquinho mais velho, já conseguindo realizar o rolar na bola. Em cima, uma paciente de 2 anos e meio, iniciando a postura sentada, ainda com bastante apoio, depois ela já bem com bastante equilíbrio, né? Pouco tempo depois. E aqui as orientações durante as infusões dos pacientes. A gente já orienta posturas, como trabalhar, né? Isso aqui também o Dr. Juan já passou, né? Um paciente nosso que sofreu uma fratura de fêmur, e aí colocamos esse balde e ele rapidamente assumiu a postura de pé e já estava fazendo o apoio unipodal. Então, foi um sucesso bastante grande e rápido. Bom, esse artigo aqui fala sobre uma pesquisa feita em 437 pacientes com OAI de todos os tipos, 1, 3 e 4, aliás, em que a prevalência de escoliose foi muito elevada no tipo 3, quase 90%. No tipo 4 foi de 60%, 61%, e no tipo 1 de 36%. E diz que verificou que o bifosfonato não teve uma influência muito grande. Ele diminuiu a progressão da escoliose no tipo 3 só, mas não se traduziu isso depois numa diminuição da prevalência da escoliose depois na juventude, na maturidade. Então, a fisioterapia pode ajudar. Essa é uma pequenininha tem 2 anos e meio, já com uma escoliose sinistro, cifoescoliose, né, sinistro convexa. E aqui a gente já fazendo uma atividade com uma flexibilização de coluna.
Esse aqui tocando flauta, tocador de flauta, fazendo exercício respiratório e fortalecendo o tronco também. Então, são essas as formas que a gente tem de minimizar a escoliose. Esses dois artigos falam da importância do fortalecimento muscular, né, na osteogênese imperfeita. Um mostra que está positivamente relacionado ao aumento da força óssea, e o outro que está diretamente relacionado, que é da TEMES, do Rio Grande do Sul, diretamente relacionado ao nível de deambulação, inversamente à idade de deambulação, né? Aqui, consegue passar algum filminho desses? A gente trabalhando... não tem problema, deixa. Trabalhando fortalecimento de membros inferiores. Trabalheira. Essa foi a marcha que eu falei para vocês. É uma marcha com muito gasto energético, né? Os braços ajudam, o tronco ajuda, o pé não ajuda. Então, muita coisa a ser trabalhada na fisioterapia. Esse está fazendo um fortalecimento de membros inferiores. É o mesmo que aos 3 anos não rolava ainda. Ele continua com a gente, que apesar dele já ser mais velhinho, ele é pequenininho, então cabe na sala. Pode terminar esse. Vocês vejam as deformidades, né, são muito importantes. Eu gostaria até que o Dr. Pedro estivesse aqui, para ver se ele não se animava a operar essa criança. Aqui ele também fazendo um trabalho de fortalecimento. Também, olha a presença da escoliose importante, né? Como a gente não consegue interferir nessa escoliose, né? E nem colete pode ser usado, né, nesses casos. Aqui ele fazendo fortalecimento de quadríceps. Mas ele ganhou muita independência, essa criança. Ele tem uma forma muito grave mesmo de OI, mas ele é uma criança que aqueles fatores todos que eu falei da CIF, pessoais e ambientais, assim, ambientais nem tanto, mas pessoais, favorecem demais ele. Inclusive tem um canal no YouTube, ele. Pode... Isso. E aqui ele, assim, como ele já está independente, ele consegue sair da cadeira de rodas, realizar o treino que a gente faz um circuito cardiorrespiratório funcional, e ele faz diversas atividades, ainda volta, sobe, claro que com dificuldade e com toda a limitação que uma fragilidade óssea, né? Então, ele, assim, qualquer coisa nova, ele olha para mim e fala, mas como eu vou fazer isso? E tem uma confiança, assim, que é muito legal, porque você explica exatamente, você vai fazer dessa forma, assim, assim, assado, coloca o braço aqui, e ele faz, e aí a vitória de conseguir, né? Aqui ele está fazendo fortalecimento de membro superior, ele tem uma deformidade muito importante de húmero, aliás, de todos os ossos longos ele tem deformidade, né? Então, não tem como fazer com extensão de cotovelo, a gente faz com flexão, e ele está fortalecendo os membros superiores. Eu acho que esse slide acabou. Mais um pouquinho. Já foi também. Mais um. Tá.
Esse artigo fala sobre a importância do trabalho proprioceptivo na osteogênese e diz que até a osteogênese, a importância desse trabalho proprioceptivo ser feito até no tipo 1, né? Que é assim, esse trabalho de equilíbrio, né? Equilíbrio tanto estático quanto dinâmico. E aqui eu coloquei algumas formas que a gente consegue trabalhar isso. Esse artigo, deixa eu até ver, sim. Esse artigo fala sobre a necessidade, que bom, a necessidade de trabalhar muitos membros superiores em pacientes com a forma grave de OI. Então, assim, tudo isso corrobora o que a gente vem fazendo, felizmente, né? O OI tipo 3, ele está nessa faixa azul, 60% deles não atingem a deambulação independente, né? Na verdade, 80%, porque o vermelho é marcha terapêutica, né? Então, é muito importante o fortalecimento dos membros superiores para dar um pouco mais de independência, né? Pouco não, bastante mais de independência, que vocês viram ali. E aqui, como é interessante, né? Essa foto é de um paciente até do Juan, mas eu gostei muito porque eu fico imaginando esse menino, é um OI tipo 3, bem grave, como é que ele conseguiu chegar aí nesse rio cheio de pedra, gente, muita força no braço. Aqui é um skate que eu mandei fazer para esse paciente, todo forradinho, e ele passou a se deslocar em casa só com o skate, fortalecendo bem os membros superiores, e a partir disso ele teve uma boa melhora na independência dele. E aqui ele já fazendo mesmo com o TheraBand e o fortalecimento. Bem, e é claro que por tudo que eu falei, a fisioterapia ajuda a fortalecer o osso também, né? Não só o osso, como o equilíbrio, não vai permitir tantas quedas, né? Mas não custa a gente lembrar que a atividade física é fundamental, que a diminuição da força do quadríceps, que é esse músculo da coxa, é um risco muito aumentado para fratura de quadril. Então, não esquecer nunca de trabalhar essa musculatura. Exercícios com pesos leves. O excesso da atividade pode, ao contrário, fazer mal, tá? Então, tomar cuidado também. O treinamento proprioceptivo é importante, que eu também já falei, e a água é um excelente meio para trabalhar essas crianças, né? Agora, tem em mente que a água não ajuda na mineralização do osso, em nada, mas fortalece e faz outras coisas, né? Então, é sempre bom associar um tratamento do chão e a água, né? Para os bebês, não deixar os bebês por períodos prolongados na mesma postura, né? Fazer sempre a troca da postura. A gente orienta que os pais coloquem, inicialmente, quando são muito bebezinhos recém-natos, num colchonete de espuma, para fazer o transporte, mas evitando atritos. Roupas um pouco largas, com velcro. Depois, um pouquinho mais velhos, quando eles começam a se deslocar, calças eu fiz uma vez também uma calça jeans com uma telacê aqui, que a criança tinha uma deformidade muito grande na tíbia e não conseguia arrastar por causa disso, porque machucava, né? Aí pedi para minha costureira fazer um telacê bem caprichado e a partir disso conseguiu fazer o deslocamento de uma forma bem interessante, né? Então agora a partir disso eu oriento a todos a usarem. Evitar a postura sentado em anel. Sentado em anel é sentado no chão, com a perna assim em rotação externa, né? Esses pacientes já têm uma rotação externa exagerada, então isso agrava, né?
Então, o ideal é sentar numa cadeirinha que esteja numa altura apropriada para evitar essa excessiva rotação externa. E aqui umas figurinhas para evitar chão molhado, tapete, coisas que o Juan já falou, o Dr. Pedro também. Sapato sempre de borracha. E sapatinho assim, por favor, jamais. Iluminação adequada dentro de casa. De preferência, para os mais velhinhos, adaptar, não é, Fátima? A tua casa é toda adaptada, maravilhosa. Evitar andar de meias. Evitar sobrepeso. Isso é muito importante. Evitar o sobrepeso. Fumo, álcool e café. Agradecer a equipe e muito obrigado, meus dois artistas.